Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso AutoCAD Express. Estou gravando estas aulas para você que não tem nenhuma experiência no AutoCAD e está zerado em relação ao seu funcionamento. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, pare este vídeo agora e assista. Assista as videoaulas em sequência e assim você terá muito mais produtividade nesse treinamento. E no fim vai olhar para o AutoCAD com outros olhos, beleza? Bom, na aula anterior utilizamos o comando Polyline e com ele nós desenhamos a área externa do nosso projeto exemplo. Vou abrir o projeto que está sendo usado nestas aulas, beleza? Se você ainda não baixou este exercício, volte no vídeo anterior e faça o download e imprima o projeto para acompanharmos, ok? Após desenharmos a área externa desse projeto, aplicamos o comando Offset. E assim, definimos a espessura da alvenaria do nosso projeto. Você que assistiu à aula anterior, pôs em prática o conteúdo assistido? Já desenhou a área externa desse projeto? Se sim, já deve ter aplicado também o comando Offset, definindo assim a espessura de 0,15 proposta no nosso exemplo. Agora, nós desenharemos todos os ambientes internos do projeto. Não vamos nos preocupar neste momento com os vãos de portas e janelas. Deixe esta parte para outro momento, ok? Utilizaremos para a tarefa proposta alguns poucos comandos, que eu vou apresentando à medida que precisarmos dele, beleza? E aí, preparado? Então vamos começar. Primeiro, vamos definir os banheiros da parte superior do projeto. Note que esse primeiro banheiro possui, em relação a esta parede, a largura de 2,60, como é mostrado aqui na cota do projeto. Em seguida, teremos uma parede com a espessura de 0,15. Apesar de não ter uma cota de 0,15, as paredes de todo o projeto vai ser de 0,15, ok? Vai ter essa espessura, beleza? O banheiro ao lado possui a mesma largura, de 2,60, e também finaliza com uma parede de 0,15. Veja como é simples definirmos estes dois ambientes rapidamente. Primeiramente, voltaremos para o AutoCAD e aplicaremos o comando Offset com a medida de 2,60, como nós já vimos na imagem anterior. Para isso, digite no teclado o atalho O e em seguida pressione a tecla Enter. Digite a medida que desejamos, no caso 2,60, e pressione a tecla Enter. Aparecerá, como já foi demonstrado na aula anterior, um quadradinho. Clicaremos na linha que desejamos copiar e em seguida clicaremos em qualquer local definindo a direção dessa cópia. Nota que você pode se movimentar tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso informará o programa para qual direção você deseja efetuar essa cópia, ok? No nosso caso, clicaremos numa área qualquer à esquerda, correspondendo à direção correta do nosso projeto. Daremos um clique em qualquer local. Beleza. Ele copia a linha e volta a exibir um quadradinho para fazermos uma nova cópia também a 2,60. No entanto, eu quero agora copiar esta linha na distância de 0,15, definindo assim a espessura dessa parede. Então, para mudarmos a medida do offset rapidamente, basta pressionarmos a tecla Enter duas vezes. Digitamos a nova medida, no caso 0,15, e pressionamos Enter novamente. O quadradinho retorna, só que agora com a medida alterada. Basta clicarmos na linha e em seguida na direção desejada. Notem que ele já define a espessura dessa parede. Clicamos numa área qualquer e em seguida, para definir a distância de 2,60 do segundo banheiro, basta pressionarmos Enter duas vezes novamente. Ó. Botamos a medida que eu quero, 2,60, e daremos Enter. O quadradinho retorna, só que agora com a distância de 2,60 definido. Eu clico na linha e em seguida clico na direção desejada. Vai entrar agora a espessurinha de 0,15 da parede. Então eu dou Enter duas vezes para trocar a medida e em seguida digito o valor, 0,15 Enter. Clico nessa linha e clico na direção desejada. E para finalizar, pressionamos a tecla ESC. Vamos definir agora a profundidade destes banheiros. Abrindo a imagem do projeto, perceba que esta parede do banheiro é perpendicular a esta parede. Então, voltando ao AutoCAD,
Vamos executar um comando que une linhas perpendiculares de uma maneira muito fácil. O comando que executará tal tarefa é um comando chamado fillet. Para executá-lo, digite no seu teclado a tecla F e em seguida pressione a tecla Enter. Note que aparecerá um quadradinho na tela. Basta clicar em uma linha e em seguida clicar na outra linha perpendicular. Automaticamente o comando fillet junta essas linhas. Pressione agora a tecla Enter novamente e com isso você chama o fillet. Clicaremos na outra linha e na sua perpendicular correspondente. Prontinho! Com isso, facilmente definimos a área do banheiro. Será justamente desta maneira que faremos todos os outros ambientes do projeto. Mas antes, perceba que todo este processo, para definir a área dos dois banheiros, geraram linhas que obstruem as paredes. Precisamos que estas paredes estejam livres e, por isso, apagaremos estas linhas. Existe no AutoCAD um comando que apaga linhas cruzadas facilmente. O responsável por esta função é o comando trim. Digite no seu teclado o atalho TR e em seguida pressione Enter 2 vezes. Assim como no comando fillet, aparecerá um quadradinho na tela. Basta apontar para as linhas que desejamos apagar. Se necessário, aumente a sua visualização. E em seguida basta dar um clique em todas as linhas desejadas. Notem que facilmente essas linhas são apagadas pelo AutoCAD. Faremos isso com todas as linhas e veremos como é fácil fazer esta limpeza. Lembre-se sempre que antes de desenhar o ambiente seguinte do projeto, é expressamente recomendável que façamos esta limpeza. Estas linhas cruzadas, geradas pelo processo inicial com o fillet, podem atrapalhar principalmente o usuário iniciante, beleza? Faremos agora o próximo ambiente do projeto. Vamos abrir a nossa imagem e vamos agora fazer o projeto do Closet. Perceba que ele possui 1,60 de largura, possui 1,75 de profundidade. Outra coisa também que a gente pode perceber nesse closet, de que esta parede está no mesmo nível da parede de cima do banheiro. Então começaremos pela profundidade de 1,75 e depois definiremos uma espessura de parede de 0,15. E aí percebemos que essas duas linhas são perpendiculares com aquelas duas linhas da parede do banheiro. Facilmente, com o processo anterior que aprendemos, podemos fechar esse closet. Pois bem, vamos para o AutoCAD. E aqui executaremos o comando offset com a medida de 1,75 do closet. Digite no teclado a letra O e pressione a tecla Enter. O AutoCAD pedirá a medida do seu offset, digitaremos 1,75, como manda o projeto para a profundidade deste closet, e daremos Enter. Clicamos na linha e em seguida clicamos na direção que queremos que essa linha seja copiada. Muito bem. Como agora precisamos copiar essa linha para baixo com a distância de 0,15, definindo assim a espessura da parede, pressionaremos Enter 2 vezes. Colocaremos a medida de 0,15 e daremos Enter. O quadradinho do offset retorna, mas agora com a distância de 0,15. Clicamos na linha e clicamos na direção abaixo. Em seguida, pressionamos Esc para finalizar. Como já foi dito, perceba que essas duas linhas são perpendiculares a essas duas linhas do banheiro. Bom, quem fecha linhas perpendiculares nós já sabemos, é o comando fillet. Então digite no teclado a letra F e pressione Enter. O quadradinho do fillet aparece, basta agora você tocar as linhas perpendiculares que você deseja fechar. Clicaremos numa linha e em seguida clicaremos na outra. Daremos Enter para chamar o fillet novamente, clicamos na outra linha e em seguida clicamos na sua perpendicular correspondente. Prontinho. Já fizemos aqui a área do closet. Basta agora limpar as linhas que obstruem as paredes. Já aprendemos que o comando trim é responsável por essa tarefa. Então digite no seu teclado TR e pressione Enter 2 vezes. E agora, aumentando um pouco o zoom, você facilmente consegue remover as linhas indesejadas. Prontinho, o nosso closet já está definido. Muito
bem. Vamos agora voltar na nossa imagem do projeto e vamos definir agora a suíte, o quarto e o corredor. Lembramos que o corredor possui a largura de 1 metro e em seguida a parede com a espessura de 0,15. Então vamos voltar para o AutoCAD e para gerar o espaço de 1 metro que o corredor exige em relação a esta linha, aplicaremos o comando Offset. Digitaremos no teclado a letra O e pressionaremos Enter. Em seguida, digite a medida, no caso 1 metro, ou apenas simplesmente 1, e pressione Enter. O quadradinho do Offset aparece, basta clicar na linha e em seguida clicar na direção desejada. Como queremos agora uma distância de 0,15 para definir a espessura da parede, eu pressiono no teclado Enter 2 vezes. Assim, basta digitar 0,15 e em seguida pressionar Enter. Agora eu tenho um novo quadradinho do Offset com a medida diferente. Basta clicar na linha e clicar na direção que eu desejo. Pronto, você já tem o corredor definido. Agora pressionaremos ESC. Vamos voltar à imagem do projeto e vamos ver aqui agora a largura da suíte. Perceba que temos aqui uma suíte com 2,60 de largura. Em seguida, uma espessura da parede de 0,15. Logo, o quarto ao lado também tem uma largura de 2,60 e em seguida uma espessura de 0,15. Dá para perceber que usando o mesmo processo vai ficar muito mais fácil. Vamos voltar para o AutoCAD e daremos um offset de 2,60 dessa linha para a esquerda. Então digitamos no teclado a letra O e pressionamos Enter. Colocamos o valor 2,60 e daremos Enter de novo. Aparece o quadradinho do offset, basta clicar na linha e clicar na direção que desejamos. Como precisamos definir a espessura da parede, damos Enter 2 vezes, colocamos a medida da parede, 0,15, e damos Enter novamente. Ganhamos um quadradinho com a espessura de 0,15 agora. Basta clicar na linha e clicar na direção desejada. Como agora o quarto possui a largura de 2,60, pressionamos Enter 2 vezes, 2,60, digitamos, e em seguida Enter. Clicamos na linha e na direção desejada. Enter 2 vezes, a espessura da parede, 0,15, e daremos Enter. Clica na linha e clica na direção desejada. E em seguida pressionamos ESC. Acaba se tornando um processo repetitivo. Isso ajuda a você decorar os comandos do AutoCAD. Perceba agora, para fechar esse quarto, note que essas duas linhas são perpendiculares a essas duas linhas do corredor. Portanto, vocês já sabem que para fechar linhas perpendiculares utilizamos o comando Fillet. Digitamos no teclado a letra F e em seguida damos Enter. Basta clicar numa linha, em seguida clicar na linha perpendicular correspondente. Aquelas duas linhas se unem. Pressionamos Enter para chamar o Fillet novamente, clicamos numa linha, em seguida clicamos na outra. E com isso temos a parede do quarto fechando com a parede do corredor. Para finalizar, temos que estender essas duas linhas para que elas toquem a parede do corredor. Para isso, utilizaremos um comando que nós não vimos ainda, mas que vai ser importante para essa tarefa. Esse comando é chamado de Extend. Para executar o comando Extend, digite no teclado o atalho EX e em seguida pressione Enter 2 vezes. Basta clicar numa linha e clicar na outra. E você tem assim as linhas estendidas. Muito fácil, não é? Pressiona ESC no teclado e, como já foi ensinado, antes de prosseguir para o próximo ambiente, você precisa desobstruir as paredes, eliminando as linhas que impedem a passagem. Basta digitar no teclado o comando que apaga linhas cruzadas. Digite TR e pressiona Enter 2 vezes. Aparecerá um quadradinho, basta aumentar o zoom e clicar nas linhas indesejadas. Elas são apagadas automaticamente. Apagaremos assim todas as linhas
que obstruem a parede. Muito bem. Temos aí agora todos os ambientes desse lado da planta já definidos. Basta pressionar ESC no teclado. Agora, para finalizar, nós faremos o outro lado do projeto. Eu quero propor o seguinte: eu vou acelerar um pouquinho agora, tá, para tornar mais rápido a conclusão do restante do projeto. Eu quero que você pause esse vídeo agora e tentem fazer tanto esse lado do projeto que foi concluído, como o que eu ainda vou fazer agora, ok? E aí depois, se você tiver alguma dúvida, você corre o vídeo para verificar se errou em algum ponto, ok? Tentar fazer esse vídeo não estender mais que 20 minutos, beleza? Então eu vou voltar agora para a imagem do projeto, e aqui nós vamos ver que temos aqui a sala de estar com uma largura de 4 metros, ok? E em seguida eu tenho aí uma espessura de parede de 0,15, assim como todo o restante do projeto. Então nós vamos começar com essa parte, ok? Vou voltar aqui para o AutoCAD, vou puxar aqui um pouco o meu trabalho mais para o meio. Então eu vou dar o meu offset de 4 metros, Enter, e em seguida 4, Enter, que é a medida da largura da sala de estar. Clico na linha, e em seguida clico na direção que eu quero. Pressiono Enter 2 vezes, 0,15, que é a espessura da parede, e pressiono Enter. Clica nessa linha e em seguida se desloca para a direção desejada. E aí pressiona ESC. Muito bem, eu tenho a sala de estar já projetada. Perceba que toda essa área que envolve os outros ambientes restantes do projeto, vamos voltar aqui para a imagem, essa parede que acabamos de construir perpendicular a essa parede aqui em cima. Então, para fechar essa linha perpendicular, basta executar o comando Fillet. Digite no teclado a letra F, pressiona Enter, clica numa linha e em seguida clica na outra. Verifica que automaticamente, como já era de se esperar, as linhas são fechadas. Pressiono Enter para chamar o Fillet novamente, clico na linha e em seguida clico na outra linha. Muito bem. Antes de prosseguir, como eu já orientei, procure sempre limpar o excesso de linhas no projeto. Para limpar essas linhas, você digita o comando Trim, que é o atalho TR, Enter 2 vezes. E assim você vai limpando as linhas que sobraram. Nota que o projeto está praticamente pronto. Agora vamos voltar para a imagem. Temos aqui o quarto de empregada, tá? Possui a largura de 2,20 e a profundidade de 2,70 e a espessura de parede de 0,15. Nós vamos lá no AutoCAD, darei um offset de 2,20, Enter, 2,20, Enter. Clico na linha e clico na direção desejada. Pressiono Enter 2 vezes e lanço a espessura, 0,15, Enter. Clico na linha e clico na direção desejada. Muito bem. Nós vamos agora definir a profundidade do quarto da empregada, que é de 2,70. Então, executaremos o offset de 2,70. Clica na linha e em seguida clica na direção desejada. Como temos uma espessura de 0,15, então eu dou Enter 2 vezes, 0,15, Enter, clico na linha e clico na direção desejada e pressiono ESC. Muito bem, eu tenho a área do quarto da empregada já definido, porém eu tenho muito excesso de linha aqui. Para limpar, nós já aprendemos que basta você utilizar o comando Fillet para unir linhas perpendiculares. E o bacana do comando Fillet é que ele vai unir as linhas perpendiculares e vai limpar também o excesso de linhas. Digite no teclado a letra F, pressiona Enter. Clica na linha e clica na sua perpendicular correspondente. Pressiona Enter para chamar o Fillet novamente, clica na linha e clica na perpendicular. Muito bem, automaticamente as linhas são apagadas e você tem aí o ambiente definido. Antes de partir para o próximo ambiente, desobstrua a passagem das paredes, digite TR, Enter 2 vezes. Tira o excesso de linhas antes de prosseguir para o próximo ambiente, ok? Muito bem, eu tenho o quarto da empregada já definido. Vamos voltar para a imagem do projeto. E agora, para finalizar, faremos o banheiro do quarto de empregada. Nota que ele mede de largura 0,85 e de profundidade 1,70. Vamos voltar para o AutoCAD e executaremos o comando Offset. Digitaremos o atalho Enter e em seguida a distância, 0,85, Enter. Clico nessa linha, clico na direção desejada. Dou Enter 2 vezes, defino a espessura da parede de 0,15, pressiono Enter, clico na linha e clico na direção desejada. Muito bem, agora basta eu definir a profundidade de 1,70. Eu vou pressionar a tecla ESC e vou executar o comando Offset novamente. Vou digitar a letra O,
pressionar Enter e colocar a medida 1,70, Enter. Clico na linha e em seguida clico na direção desejada. Pressiono Enter 2 vezes e vou definir agora a espessura de ponto 15. Pressiono Enter, clico na linha e em seguida clico na direção desejada. E assim eu pressiono ESC para cancelar o offset. Aí agora, para limpar esse excesso de linha, basta executar o comando Fillet e unir as linhas perpendiculares. Digita no teclado a letra F, pressiona Enter. Clica numa linha, clica na sua linha correspondente, pressiona Enter para chamar o Fillet, clica na linha e clica na sua linha correspondente, ok? E para finalizar, você vai agora limpar o excesso de linhas. Digite no teclado TR, pressiona Enter 2 vezes e clica nas linhas que estão sobrando. Pressiona ESC no teclado. Muito bem, temos agora todo o projeto já definido, ok? Temos aqui uma muretinha aqui na área de serviço e uma outra aqui também na parte superior, mas isso a gente pode fazer uma outra oportunidade, tá ok? O que importa é que agora você percebeu, nesses quase 20 minutinhos de aula, como foi fácil fazer toda a estrutura básica do projeto. Sempre recomendo fazer dessa forma. Nota que eu não me preocupei com vão de portas e janelas. Eu me preocupei apenas em definir as áreas que representam cada ambiente no projeto. Eu acredito que assim, para você que está iniciando no AutoCAD, seja muito mais fácil trabalhar, ok? A recomendação que eu deixo agora é que você pegue esse projeto e refaça. Tente repetir todos os comandos que eu vi aqui, todos os procedimentos que eu executei aqui nesse vídeo, tentem fazer sozinhos, ok? No próximo vídeo eu vou abordar como é possível abrir os vãos de portas e janelas do projeto. Portanto, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de comentar esse vídeo, de compartilhar, de divulgar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece que têm dificuldade de usar o AutoCAD, para que elas possam romper essa barreira e passar a utilizar um programa que facilita muito nos projetos do dia a dia, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um fortíssimo abraço e até lá!